Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Hoje continuaremos a discutir o livro As Seis Lições, do Ludwig von Mises. É importante discutir esse vídeo porque o pensamento neoliberal ao qual ele está ligado é um dos elaboradores, dirige o mundo econômico atual, com todas as suas mazelas, com todas as desgraças produzidas socialmente e politicamente. Então é preciso discutir detalhadamente esse livro. Antes eu queria pedir a vocês que se inscrevessem no canal, clicassem no sininho para receber as notificações, curtissem e compartilhassem com o maior número de pessoas possível, porque nós precisamos debater isso, formar um debate, uma relação de debate. E para isso eu peço que vocês coloquem seus comentários também, perguntas, observações, para que nós possamos interagir, discutir, saber o que vocês esperam, desejam, o que sentem falta, né? Bem, nós estamos na primeira lição, o capitalismo, né? E vamos discutir hoje o segundo parágrafo. Vamos discutir detalhadamente esse segundo parágrafo. Ele diz assim: 200 anos atrás, antes do advento do capitalismo, só aí a gente já encontra um enorme problema. 200 anos atrás, ele atribui, ele estava escrevendo, ele estava falando, foram palestras, mais ou menos 1956, 57, então 200 anos atrás, 1756, 56, 57, é o período da Revolução Industrial, é o período em que surge uma máquina têxtil com força motriz a vapor, que é aplicada numa indústria inglesa, né? E isso revolucionou a indústria através do que se chama de Revolução Industrial. Mas essa concepção de que o capitalismo começa na Revolução Industrial é errada. O capitalismo não começa com a Revolução Industrial. Esse é um erro que cometem os economistas burgueses constantemente. Eles acham que capitalismo é a existência de certas técnicas, é a existência de máquinas, é o advento da Revolução Industrial, é o surgimento de máquinas aplicadas à produção, de instalações, equipamentos. Mas capitalismo não é isso. O capitalismo começa no período das grandes navegações, principalmente as navegações portuguesa e espanhola, né? Isso muda o mundo profundamente, isso faz surgir um sistema mundo. E para isso, inclusive, eu vou mostrar aqui o autor da teoria do moderno sistema mundo, Immanuel Wallenstein, emérito professor de Yale, nos Estados Unidos, da Universidade de Yale, infelizmente falecido esse ano, com seus 4 livros, O Moderno Sistema Mundo. Eu estou aqui com o primeiro, né, que trata desse período que eu estou falando, das grandes navegações, onde ele coloca a agricultura capitalista e as origens da economia mundo europeia no século XVI. Não sei se dá para ver, mas esse livro traz os dados históricos, a comprovação de que a economia capitalista, a agricultura, inclusive, foi revolucionada já no século XVI, 1501 em diante, né, século XVI. Você tem essa transformação profunda das relações no campo e na cidade. O capitalismo ali começa a se tornar dominante, começa a estabelecer uma nova relação. E aí você percebe a conexão entre o surgimento do capital como uma relação social dominante e o surgimento do Estado. Os Estados-nação são fruto do próprio surgimento do capital. É uma modificação profunda em relação ao feudalismo. Ali o feudalismo morre em parte importante da Europa, né? Ele continua a morrer até o século XIX, na Rússia, né? Mas aí, nesse centro da Europa, esse centro da Europa ocidental, o capitalismo está morrendo aí. E essa é uma teoria discutida e os fatos são apresentados não só por Wallenstein, mas nós podemos apresentar o grande economista brasileiro Celso Furtado. Aqui temos o livro Economia Colonial
no Brasil nos séculos 16 e 17, né? Não sei se dá para ver também. Mas, na verdade, o Celso Furtado apresenta isso no livro Formação Econômica do Brasil, a ideia de que a economia brasileira, como empreendimento capitalista, já está integrada ao mundo, a essa economia mundo. Ele não fala esse termo economia mundo, mas a essa economia mundial capitalista. No livro Formação Econômica do Brasil, que infelizmente eu emprestei e não me devolveram, então eu não vou ficar devendo a vocês isso. E aí a gente apresenta um outro grande pesquisador, um pesquisador inglês chamado Christopher Hill, que no livro O Século das Revoluções, 1603 a 1714, ele apresenta as revoluções da pequena burguesia inglesa contra os reis ingleses. Olha que os reis ingleses já estavam desenvolvendo aceleradamente o capitalismo, né? Desde o século XVI, aqui é o século XVII, mas desde o século XVI, você tem enormes processos de cercamento, já uma aceleração da expulsão dos camponeses. A burguesia entra em confronto, na verdade, com esse capitalismo, já o capitalismo dominado pela monarquia britânica. E aqui já ocorre a vitória da Revolução Burguesa frente à monarquia, né? E ainda uma outra referência, Pierre Vilar, um pesquisador francês em Ouro e Moeda na História, 1450 a 1920, em que ele discute detalhadamente o século da grande inflação, que foi produzido pela ida de metal, de ouro e principalmente prata para a Europa, vinda das colônias, essencialmente as colônias espanholas. Isso provoca uma enorme explosão, uma enorme inflação, uma enorme explosão de preços, que altera profundamente as relações sociais no interior da Europa. Então, você não pode dizer que houve uma inflação de preços acelerada num sistema feudal. Na verdade, o feudalismo ali começa a ser profundamente bombardeado, a ser destroçado. Quero citar também o mecanismo descrito pelo pesquisador britânico, egípcio-britânico Eric Hobsbawm, no livro A Era das Revoluções, em que ele apresenta a ideia de um quadrilátero atlântico interligando a Inglaterra, a África, o Caribe, as Antilhas e o sul dos Estados Unidos, né, das colônias britânicas depois dos Estados Unidos, onde você tem esse avanço da economia mundo também. Então, o capitalismo não se situou na Revolução Industrial, essa é uma imprecisão histórica, um erro grave do Mises, né? O capitalismo é a construção de uma relação social, ele vai construir o seu argumento a partir daí de que as máquinas ampliaram a produção e melhoraram as vidas das pessoas e que antes era feudalismo, não havia máquinas, mas manufaturas também podem ser capitalistas e foram capitalistas. As manufaturas, a ausência de máquinas não significa dizer que não há capital, que não há capitalismo, que não há trabalho assalariado, porque capitalismo é essa existência de capital e trabalho assalariado. E para terminar, o parágrafo 2 ainda vai e diz assim: o status social de um homem permanecia inalterado do princípio ao fim de sua existência. Bem, como se a mobilidade social fosse a grande vantagem do capitalismo. Os bilionários dificilmente saem do topo, né? A mobilidade social no capitalismo é muito difícil atingir esse setor dos bilionários. Havia mobilidade social também muito limitada no feudalismo, mas sempre houve. As guerras modificaram isso constantemente. Basta ver o desaparecimento dos barões britânicos que eram de origem anglo-saxã, né? Na invasão normanda de 1066 com Guilherme o Conquistador. Ali desapareceu, né, uma camada
né, de barões, de nobres de origem anglo-saxã, que foi exterminada com essa invasão. Então, as guerras faziam modificações sociais no feudalismo. No capitalismo, o status social, em grande parte, continua determinado do começo ao fim. Alguns países, com tributação sobre as heranças, tentam fazer com que essa distância seja diminuída, e é mínima a tributação sobre a herança comparada ao que é passado de geração a geração e que se acumula em enorme quantidade de renda e riqueza. Então, esse é o questionamento a esse parágrafo 2 e eu queria pedir que a gente continuasse, a gente vai continuar no próximo vídeo, né, até lá, para discutir mais detalhadamente outros pontos.